E faz tempo que eu tô querendo fazer esse programa contigo, né? Verdade, é Sobre verdade. sociedades secretas. É uma coisa Sim. que eu pesquiso, eu leio muito. Sim, Muita gente tem interesse também. é verdade. Se é secreta, temos acesso limitado. É. Mas existem muitas coisas que vazam, muitas coisas que... Então a gente vai falar Sim. do que é certo, do que é teoria, do que é possibilidade. A gente vai falar um pouco sobre tudo, Sim, né? sim. Como você queria... Como que a gente pode começar? Por que existem sociedades secretas? Porque Sim. elas podem ser perseguidas? Porque se Legal. a gente souber a verdade, ela não pode se expor? Como que é? É exatamente isso. Você pensa assim, nos Estados Unidos. Estados Unidos é um país recheado de sociedades secretas, até nas universidades, né? É mesmo? Todas as universidades têm as suas sociedades secretas. Acho que a mais famosa é a da Universidade de Yale, né? Que é o Skull and Bones, né? Que é famosa aí. Pô, essa é famosa e de gente... Só graúdo, só peixe graúdo ali. Vários presidentes americanos foram Bonesmen, como eles chamam, né? Da Skull and Bones. Teve uma época, inclusive, que os dois que estavam concorrendo eram da Skull and Bones, que era o Bush e o John Kerry. É mesmo? Naquela época os dois eram da Skull and Bones, né? Então, nos Estados Unidos, se você pensar, né, no início da colonização americana, tinha muito cristão ali, o cristianismo era hegemônico, era padrão, né? Então, um cara que era mais esotérico, ele era perseguido, ele era coibido, né? Teve aquela história das bruxas de Salem, que é famosa também, né? Então, muitas vezes, os caras, para eles continuarem conseguindo conversar e cultivar ali os seus ensinamentos, tinha que ser na moita, né? Por causa da perseguição. O que aconteceu nas bruxas de Salem foi uma perseguição de acusação de bruxaria. Bruxaria, Mas assim, na colonização americana, eles já tinham vivido isso muito na Inglaterra, porque na Inglaterra, depois que teve a igreja anglicana foi estabelecida com Henrique VIII, aí eles houve um rompimento com a igreja católica. Então o anglicano começava a perseguir o católico. Aí depois um católico chegar ao poder perseguiu os anglicanos. Aí depois o outro presbiteriano lá, o Cromwell, chega ao poder, persegue tanto os católicos quanto os anglicanos. Aí sempre tinha perseguição religiosa. Então os cristãos já chegaram a ser secretos, ter que se reunir secretamente. Então, aí às vezes o católico está no poder, o protestante ficava mais escondido. Mas, independente de quem estava no poder, o cara que era, num cenário de cristianismo hegemônico, o ocultista, o esotérico, sempre estava sendo perseguido, né? Então, esses caras sempre ficavam ali mais voando abaixo do radar por causa dessa perseguição. Principalmente depois que a Igreja Católica decidiu acabar com os templários, né? Aí os templários falaram, opa, acho que pra gente continuar operando vai ter que ser... Foi uma decisão econômica também? Também foi uma decisão econômica, porque os caras praticamente inventaram o papel moeda e o cheque, né? O cheque, né? O cheque. Eu tomo esse papel lá, você vai sacar... Então aí de repente o dinheiro da Europa toda tava na mão deles, né? Aí a igreja, eu imagino que tenha pensado, olha, esses caras estão poderosos demais, né? Melhor cortar o mal pela raiz. Aí o Papa, junto com o rei da França, deram o bote ali nos templários, né? O mais famoso era o Jacques de Molay, que depois deu origem à Ordem de Molay, né? Que é uma ordem paramaçônica ali, a maçonaria para adolescente, né? Sim. Porque o maçom só pode entrar com 18 anos, de Molay dá para entrar antes, né? Tem outros também, o Lawton, né? Até o escotismo, né? Os escoteiros, o fundador era maçom também, tem uma pegada. Tem essa pegada meio maçônica. Então, assim, até inclusive, muitas das coisas da nossa cultura cotidiana vem das sociedades secretas, né? Aperto de mão, dar um tapinha nas costas. O aperto de mão? Não um aperto de mão padrão, mas eles se identificam por sinais e toques, né? É um aperto de mão diferente? É um aperto de mão diferente, sim. Tem vários tipos. Cada grau tem um aperto de mão, né? Ah, é? O cara, você consegue identificar ali mais ou menos qual é o nível do... Se ele te der um aperto de mão que você não identificou, é porque ele tá no nível acima do teu, né? Entendi. Se é abaixo, você sabe quem é. Tinha o lance dos 3 pontinhos na assinatura também. Tem dos 3 pontinhos, que às vezes o cara bota só pra ver se calhar de ser um juiz que também né? Aí ajuda. Entendi. Eu conheci advogados que faziam isso, né? É mesmo? Eu falava, pô, você é maçom? Ele, não. Eu falei, por que você bota os 3 pontinhos? Isso. Só vai que me ajuda lá, né? Colocar os 3 pontinhos e falar não brinco com essas paradas, não. Não é, né? Brinco com isso, não. Se depois o cara te fizer um questionáriozinho ali, né? Um entelhamento, como eles chamam, né? Te fizer umas perguntas e você não responder, vai queimar teu filme, né? Outra coisa, eu entendo o motivo de ter sociedade secreta no passado, porque havia muita perseguição. Mas nos dias de hoje, onde há uma liberdade um pouco maior, você ainda acha que há necessidade de ter sociedade secreta? Há necessidade, sim, porque se a gente for ver, a CIA é uma sociedade secreta, né?
Entendi. É um grupo que a gente sabe que existe, mas os seus planos e objetivos são sigilosos. Porque tem que ser, é questão de segurança nacional, né? Inclusive, com esse comentário que eu fiz, a gente até abre um pouco o leque do que é uma sociedade secreta, né? É verdade. Sendo assim, né? Vou dar um exemplo chulo de uma sociedade secreta. Uma empresa quer demitir um funcionário. Mas aí não vão demitir para depois fazer entrevista para achar um substituto. Às vezes já começa a fazer as entrevistas e quando eles acham substituto, ele demite o cara. Sim. Só que essas entrevistas, para não ter um constrangimento ali na empresa, são feitas sigilosamente. Ou terceirizadas. Terceirizada ou sigiloso. Então aquele grupo que sabe que está escolhendo um funcionário que vai substituir o outro, é uma sociedade secreta. Entendi. Em nível micro ali, né? Claro, claro. É uma sociedade secreta nos dois níveis, né? A existência secreta e os objetivos também são secretos porque ninguém sabe, né? Então tem sociedade que a gente sabe que existe, mas o objetivo é secreto. Tem sociedades com fins políticos, econômicos e religiosos. Religiosos, exatamente. E às vezes se mistura, né? Aí tem a maçonaria, por exemplo, militares também, militares né? também. Inteligência, como a gente está falando. Existe uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o universo da inteligência, né? Desde a história do 007, né? A história do James Bond, ela vem do Alexander Fleming, né? O Fleming... Acho que é Alexander Fleming, porque tem dois Fleming. Um Fleming é o do 007 e o outro é o que descobriu a penicilina. Então, se eu tiver errado, você me perdoe, tá? O criador do 007. Agora eu qual dos dois Fleming, né? Esse cara era da inteligência da Marinha da Inglaterra, né? A Marinha Real do Reino Unido. Pô. E ele era um grande pesquisador desse universo aí da inteligência. Ele descobriu que um dos primeiros espiões, assim, do Reino da Inglaterra, na época ainda da Elizabeth I, filha do Henrique VIII, era um cara chamado John Dee. E o John Dee, não é só a letra D, não, é D-E-E. John Dee, D-E-E. Esse cara, ele, ao mesmo tempo que ele era o espião da Rainha da Inglaterra, e ele espionava, ele viajava pela Europa como um diplomata, mas espionando e mandava as cartas para ela com as informações sigilosas, em vez dele assinar John Dee, porque ele ia estragar o seu disfarce, ele assinava 007. Pô. Era o código dele. Isso a gente tá falando uma Inglaterra antiga, né? E aí, por isso, o Fleming decidiu colocar 007 no James Bond. Ian Fleming. Alexander Fleming é da penicilina, que é uma revolução também, né? Sem penicilina, eu mesmo com a sinusite tava roubado, né? Foi meio que por acaso também, né? Que o cara descobriu ele esqueceu lá um negócio, aí falou, as bactérias não vieram até aqui, por causa da penicilina. Aí, eu acho que isso aqui mata bactéria. Olha só, cara. Foi uma revolução total, né? Até pra longevidade humana. Então, assim, tem uma consonância ali, uma parceria muito grande entre as sociedades secretas e o serviço de inteligência, né? A gente pode ver isso também, como a gente falou, a CIA, né? A CIA, ela surge como? Antes da CIA tinha uma organização chamada OSI, e essa organização evolui para a CIA, mas essa... OSI? O Escritório de Investigação, um negócio assim, é uma sigla, OSI. E aí, dentro da Universidade de Yale, dentro da sociedade secreta Skull and Bones, eles criaram a CIA. A CIA foi criada dentro de uma sociedade secreta, para esconder segredos também, né? Tem um filme que trata dessa história. Filme não é a verdade tal e qual, né? Mas é baseado em fatos reais, né? É um filme interessante chamado Bom Pastor. Esse filme tá difícil pra caramba de achar. Bom demais, Bom a criação Pastor. da CIA, é verdade, cara. Tá difícil, eu não encontrei nenhum streaming, assim, pelo menos dos mais famosos, né? O filme é dirigido pelo Robert De Niro, então já tem um diferencial aí. Angelina Jolie novinha. Pô. Matt Damon também, garotão. Matt Damon é o protagonista, né? Então o filme, se você quiser saber um pouquinho, mostra um pouco do rito de iniciação. Eu não sei se é fiel à realidade, mas no rito de iniciação ele teve que se maquiar, ele teve que lutar com os caras numa lama lá, urinaram nele. Tem umas coisas meio grotescas ali mesmo? Na iniciação. E foi ali que eles conceberam a ideia da CIA, né? A gente vê muito isso, que em sociedades secretas tem o segredo, tem um mistério, tem um rito de iniciação que o cara promete manter o segredo. Exato. Não sei se você já foi, Daniel, lá em Portugal, num local. Putz, eu vou ver se
Depois você acha aí, não sei. Pô, nunca fui a Portugal, cara. Já fui à Espanha, Portugal. Tem um local que é todo criado em cima de rito de iniciação e de passagem. Entendi. Com camadas, com... Cara, entendi. Muito interessante. É a sequência certinha ali do... De o cara vem de cima, ele vai até a profundeza pra depois emergir em outro lugar. Castelo, uma igreja, alguma coisa assim? É, tipo de um castelo, mas tem todo um jardim preparado. Ele vai... as etapas dele é como se fosse todo um rito de passagem da maçonaria. Entendi. Baseado nisso. Então, por que eu perguntei se é castelo ou igreja? Porque, originalmente, o maçom é o construtor, né? Eles são os construtores. Inclusive, em português, a gente fala maçom, a palavra já remete à sociedade secreta. Mas em inglês, quando você fala mason ou stone mason, você está falando do cara que é pedreiro. Você está falando um construtor, entendeu? Uma palavra padrão. Inclusive, tem um filme do Robin Hood, eu não me lembro qual foi. Várias versões. Eu acho que é com o Russell Crowe. Russell Crowe fazendo o papel do Robin Hood. Tá. Nesse filme, no final do filme, ele fala assim... E a gente sabe que é a história do cara que, teoricamente, rouba do rico para dar pobre, né? Achei aqui, viu, Daniel? No Palácio Histórico de Quinta da Regaleira tem o Poço Iniciático que se projeta 27 metros para dentro da terra. E aí tem tudo... É tudo simbólico. Eles deviam fazer iniciações ali, né? Com certeza, com certeza. Então... E é uma torre invertida, né? Com símbolos da maçonaria. Entendi. É aquele negócio de você ir até o... Sim, até mergulhar. Tem a ver com o rito de Abramelin também. De você descobrir enfrentar os seus medos, né? Descobrir o seu anjo da guarda. Vê se acha a foto, coloca aí... Poço Iniciático, Quinta da Regaleira, uma foto de cima, assim, que mostra todos os degraus, assim, né? Sim. Então, nesse filme do Robin Hood, no final do filme ele fala, eu lembro em inglês, ele fala, my father was a stone mason, né? Aí ele tá falando, meu pai era um pedreiro. Mas na verdade, aquilo ali já é meio um código, né? Será? Claro, pô. Ele tá falando meio que meu pai era maçom. Então, o que ele tá querendo dizer? Eu sou de um grupo que se rebela contra a tirania dos reis. Contra a ordem. E a gente sabe que, em certos sentidos, as sociedades secretas tinham esse propósito, né? Às vezes, uma sociedade secreta ela precisa existir quando um governo vira tirânico e o cara precisa montar um jeito de tentar resolver aquilo. Tem que ser na moita, né? Verdade. É igual a Inconfidência Mineira, né? Pra quem conhece a história. Né? Olha lá. Interessante pra caramba, hein? Vai descendo e vai tendo as etapas, né? E vai ficando mais úmido. Sim. Aí lá embaixo tem vários corredores iluminados por tochas, quer dizer, hoje em dia é luz artificial, né? Você chegou a descer ali? Fui tudo lá. Aí tem todo um significado. Os caras trouxeram um monte de concha e coisas do mar. Entendi. Cara, é muito louco isso daí. Interessante. Tava tentando ver o número de andares que tem ali. São 27... Cadê? 27 metros, mais os andares eu não lembro. Mas tem muita coisa assim... número de degraus, número de... tudo essas janelinhas. Preciso. Tudo preciso. Tudo uma simbologia. A numerologia é importantíssima para eles, né? Não só porque os caras eram engenheiros e arquitetos, né? Então o número, né? Os cálculos têm que ser precisos, mas a parte mística do número também, que vem desde o Pitágoras, né?